Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Luísa e esse é a Vibe Vegana. Aqui no canal eu falo sobre receitas, sobre alimentação vegana e outras formas da gente ajudar o planeta. Então, se esse conteúdo te interessa, te inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Aqui tem vídeo novo toda segunda e toda quinta. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha jornada com o veganismo. Nossa, jornada, mas é assim, né? Jornada. Não. Eu quero falar um pouquinho sobre como que eu cheguei no veganismo. Então, tudo começou lá por abril de 2018. Eu treinava bastante naquela época e eu tinha uma percepção de que eu precisava muito ingerir proteína, porque eu fazia CrossFit, então era uma atividade que demandava muito dos meus músculos. Eu sou uma pessoa muito musculosa, né? Vocês podem perceber. Então eu achava que eu precisava ter uma ingestão no nível superior de proteína. E aí eu comecei a perceber que a minha ingestão, embora eu sempre tenha gostado de carne, estava muito mais ligada a ingerir uma quantidade específica de gramas de proteína num dia do que propriamente degustar a carne. Então eu comecei a pensar que eu poderia simplesmente trocar, ao invés de comer carne, comer proteína do ovo. Lá em 2016, quando eu conheci o meu marido, ele era vegetariano, depois ele acabou voltando a comer carne, mas quando eu pensei que não fazia mais sentido ficar comendo carne por comer, ele topou embarcar nessa. E aí, então, 1º de maio de 2018 foi a última vez que a gente comeu carne na vida. Embora eu tenha parado de comer carne, eu ainda comia muito queijo, muito ovo, fazia muito parte da minha dieta. E além disso, eu tinha uma relação muito ruim com a comida. Eu tinha uma relação de compulsão com a comida. Eu me sentava com um saco de 1 quilo de bombom e eu comia ele até passar mal, que normalmente era próximo do fim. Então não era uma boa relação. E aí foi passando o tempo, fui percebendo que não fazia muita diferença o quanto se eu comia carne, se eu comia ovo. E lá por setembro, mais ou menos, de 2018, eu pensei que eu podia eliminar também os outros produtos de origem animal. Então eu decidi que eu ia parar de comer queijo e comer ovo e laticínios, enfim. Eu nunca assisti nenhum filme sobre a vida dos animais na indústria da carne. Eu comecei a assistir Terráqueos e eu não sei por que eu achei que era uma boa ideia assistir isso no intervalo de almoço e eu não aguentei 5 segundos. É, não preciso disso para ser convencida. Os argumentos lógicos são suficientes. Mas eu assisti alguns documentários que tem na Netflix sobre saúde, sobre o impacto do consumo de produtos animais na dieta da gente, na longevidade da gente. Vou deixar linkado aqui na descrição. E naquele momento, em setembro de 2018, eu embarquei sozinha nessa jornada e eu logo descobri que praticidade e disponibilidade fazem toda a diferença. Eu voltei uma vez, por exemplo, numa festa, e uma festa no lugar onde eu trabalhava, e eu tava com muita fome. E a única coisa que tinha em casa era uma pizza marguerita. E eu comi, porque eu tinha fome e vontade. E talvez porque eu ainda não estava 100% convencida do argumento ético que está por trás do veganismo. Aí em janeiro de 2019, eu passei uns dias na praia e comecei a questionar um pouco mais a ideia de realmente eliminar produtos de origem animal e fiquei pensando que talvez fosse menos pior, os animais não precisariam dar a vida deles pelo alimento. Então não era tão ruim. E passou um tempo, na verdade passou alguns dias, e eu acabei na volta da praia entrando em contato com um vídeo da PETA, nada sangrento, era um desenho em que um bezerro conta a história dele, de por que ele está sendo abandonado, porque ele está sendo separado da mãe dele, porque a mãe dele é uma vaca leiteira e ele, por ser um bezerro, precisa
engordar de outro jeito e vai posteriormente virar carne. Então, aquilo ali foi suficiente para eu entender que o regime de exploração e de escravidão desses animais, tanto faz se eles vão morrer no fim ou não, a vida útil, se é que a gente pode falar assim, do animal, ela é reduzida tanto por esses processos que não é uma vida. E eles existirem porque eles precisam ser fonte de alimento para nós. É uma soberba muito grande do ser humano de acreditar que ele é tão especial que o mundo tem que existir para satisfazer as necessidades dele. Então, isso foi super suficiente para eu entender o impacto que tem a indústria do leite. E um pouco depois eu acabei encontrando um texto sobre produção de ovos. As galinhas, assim como os seres humanos, as mulheres, nascem com uma quantidade específica de ovos que vão eliminando, vão maturando e eliminando ao longo da sua vida. Uma mulher, para quem não sabe, passa por esse ciclo de eliminação todo mês, a cada 28 dias. A galinha, teoricamente, botaria cerca de 17 ovos por ano numa situação normal. Aí vocês imaginem, ou a quantidade de. Vocês imaginem a quantidade de galinhas que precisaria para fazer só aquela prateleira do mercado, assim, cheia de ovinho, se elas botassem 17 ovos por ano. Como isso não faz sentido, não funciona para a indústria numa escala tão grande, as galinhas elas acabam sendo submetidas a processos de estresse que faz com que elas ovulem muito e faz com que toda a vida que elas teriam de processo de botar ovos fica comprimido num espaço curto de tempo. Então elas põem muitos ovos. E isso é algo que é muito cruel e não faz sentido algum. Primeiro porque, né, deveriam virar outras galinhas e galos, etc. Não é o que acontece. Submeter um animal a um estresse tão grande, mesmo as galinhas livres caipiras que ciscam por aí e cujos ovinhos vão parar na bandejinha de ovo caipira, de ovo livre, não são livres de verdade. A gente está discutindo tanto sistemas de opressão, sistemas de exploração, devidas proporções guardadas. A gente não pode esquecer que toda a produção de alimentos de origem animal vive e é baseado num grande sistema exploratório em que esses animais não têm escolha e não têm voz. E, enfim, a vida deles, a existência deles. Se a gente for pensar produção de leite, né? A vaca precisa ter filhote para produzir leite. Isso significa que a vaca é emprenhada sucessivamente para que ela continue produzindo leite. Então, não é que ela conheceu um boi simpático, legal, e resolveu ter um filhote e resolveu doar o leite dela. Não, ela é sistematicamente emprenhada e mantida nessa situação. Imagina o quanto isso acaba desgastando o corpo do bichinho e não faz sentido. Se a gente não acha que faz sentido manter pessoas em cativeiro para elas fazerem o trabalho por nós, não faz sentido a gente manter vaquinhas grávidas em cativeiro para elas darem leite para nós. Não adianta. E aí, depois desse argumento ético e de eu ter sido convencida de todas essas questões, com dados, com ciência e sem ver nenhum vídeo de matadouros, eu comecei a descobrir que as pessoas são muito criativas na produção industrial de alimentos e resolvem colocar coisas tipo clara de ovo num chocolate 70% de cacau. Não faz sentido nenhum. E algumas vezes ao longo desse processo, desse tempo, eu acabei consumindo, por engano, algum produto que tinha algo de origem animal. Foram poucas vezes,
Mas é por isso que é tão importante a gente ter uma alimentação que não seja baseada em produtos com rótulos. Ninguém vai botar clara de ovo na batata que saiu da terra. Então essa é a forma mais segura e é a forma mais sustentável da gente se alimentar. É a forma que mais vai nos trazer nutrientes, que é indo na feira, para as pessoas que têm acesso, obviamente, comprando esses alimentos direto dos produtores, conhecendo as pessoas que fazem, que produzem, que plantam, que cuidam desse alimento pra gente e se alimentando de uma forma livre de rótulos na medida do possível. É óbvio que tem coisas que fica super difícil da gente conseguir se a gente tentar ir por esse caminho. Às vezes é um pouco mais caro. Arroz, por exemplo. O arroz no mercado, 1 quilo, tende a custar R$ 2,50 numa promoção, arroz branco. O arroz que tem na feira, que é o arroz do MST, o arroz Terra Livre, ele custa R$ 5 o quilo. É mais caro. A gente pode entrar na discussão de se vale a pena ou não financiar uma organização ou outra, mas a gente tem opções. E o mais importante que eu enxergo dentro da ideia do veganismo é sempre que for possível e praticável. Então, não significa que a gente vai quebrar as máquinas e tacar fogo no supermercado e mudar completamente de vida, mas significa que sempre que for possível, sempre que a gente tiver acesso, a gente vai preferir financiar e votar com o nosso dinheiro num sistema que não financia a exploração. Então, procurando pela internet, a gente acha uma série de vídeos de sites com informações de empresas que financiam ou não rodeios, por exemplo, de empresas que têm linhas de que se apresentam como veganas, mas no fundo é um produto que é vendido pela Unilever. Então a gente pode discutir todas essas várias nuances do que é uma alimentação sem produto animal, ou então uma alimentação realmente vegana, que valoriza o trabalho real das pessoas. Mas é sempre importante a gente pensar que quando formos fazer alguma escolha, escolher o que realmente faz sentido pra gente naquele momento. Não adianta a gente gastar mais com algo que depois vai ter um impacto porque vai faltar dinheiro para alguma outra coisa. Um outro efeito que essa transição teve na minha vida foi com a minha relação com a comida que eu comentei no início. Hoje eu não tenho acesso, ou talvez não tenho dinheiro, para ter acesso a um saco de 1 quilo de bombom que não vai produto de origem animal. Então, isso não é mais uma opção. E embora eu faça muita coisa em casa, faça bolo, faça hambúrguer, um monte de coisa que a gente poderia dizer que é ruim, não existe mais um mundo gigantesco de opções. E isso fez com que eu revisse muito a minha relação com a comida e com o que exatamente eu estava comendo. Então foi muito importante para eu começar a repensar algumas coisas e enxergar o que realmente faz bem, o que eu gosto, é, quando que eu realmente sinto fome, sinto vontade de comer. Para mim, foi algo muito importante e algo que eu, principalmente por causa do argumento ético, eu não vejo porque eu voltaria atrás. Não é uma moda, não é uma dieta, não é nada que não seja baseado no que eu realmente acredito e no mundo que eu quero ajudar a construir da maneira que for possível. Depois de ficar sabendo dessas questões, não ficar sabendo, mas depois de saber mais sobre o processo que as galinhas são submetidas, a própria separação e o encurtamento de vida útil das vacas leiteiras, desde o início de 2019, meu marido também se tornou vegano. A minha filha não é. Ela tem 9 anos, vai fazer 10, ela é bastante jovem e eu acredito que ela precisa poder escolher. Ela tem que decidir, chegar à conclusão por ela mesma de que esses argumentos são válidos e que ela escolhe então não fazer parte desse processo.
Ela ainda não tem maturidade suficiente para fazer essa escolha, então dentro de casa a alimentação dela é vegetariana. Em alguns momentos ela come um chocolate, alguma coisa que tem leite, mas ela não gosta muito de queijo e não come carne. Então, quando ela tá na rua, na casa de alguém, ela no aniversário, ela até come, mas em geral a alimentação dela é, vamos lá, 90% do tempo vegano. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.